Bíblias no livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 55, versículo 10. Aleluia. Isaías 55, 10. Nós vamos ler os versículos 10 e 11. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor em Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como a chuva e a neve, descem dos céus e não voltam para lá, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Vou ler de novo, 10. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá, mas regam a terra e a fazem produzir, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor, não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Queridos irmãos, a palavra de Deus é a boca de Deus. A palavra de Deus é a voz de Deus, é Deus falando. Em toda ela, em toda a Bíblia, se você for um crente espiritual, você vai aprender que Deus fala através da sua palavra. Mas há momentos na Bíblia em que alguém foi levantado por Deus, um profeta, como aconteceu aqui com Isaías, e ele foi levantado para poder expressar o que Deus estava falando naquele momento. E de repente Deus começou a dizer esta palavra. Deus começou a falar algo, vamos para o versículo 10. Deus começou a falar algo sobre chuva. Irmãos, Deus começou a falar algo sobre chuva. E você sabe o que é chuva? Nós sabemos o que é chuva. É a água que cai do céu. E a chuva não é só um fenômeno natural. Cada vez que você vê a chuva, a partir desse dia, a partir dessa pregação que você está ouvindo, eu quero que você preste atenção. Cada vez que você vê a chuva caindo dos céus, eu quero que você se lembre de algo. Se lembra que a misericórdia do Senhor está se renovando naquele momento. Sabe por quê? Quem já experimentou um período de seca, sabe que quando fica 6 meses sem chover, o que acontece? E se fica 3 anos sem chover, o que é que acontece? É grave. Se não chover mais, irmãos, acabou o mundo. Todo mundo tem medo do planeta acabar em fogo, em chamas, em sei lá o que, terremotos, ouvir um meteoro cair na terra. As pessoas têm medo do fim do mundo assim. Mas para acontecer o fim do mundo assim, ninguém vai nem perceber. Não cai mais uma gota de água do céu, acabou o fim do mundo. Não haverá vida na terra mais, todos morrerão. Então a água que cai do céu, ela representa vida.
Eu vou falar por que é assim? Por que isso é uma verdade? A chuva representa a vida. É porque quando Deus começa a falar, quando Deus vai expressar algo, Deus faz sempre uma comparação, para que o ser humano não tenha como falar: eu não entendo a palavra, eu leio e não entendo, eu olho na Bíblia, leio e não consigo compreender. Isso não é aceitável. A palavra de Deus é revelação. Se eu ler e não entender, eu tenho que falar: Senhor, me revela, Senhor, me mostra, Senhor, qual é o mistério da tua palavra? Mas escuta só isso. Quando Deus vai falar algo, Ele faz uma comparação. E nessa comparação Deus fala: vocês sabem o que é chuva? E quem sabe, concorda: Senhor, eu sei o que é a chuva. A chuva, ela cai do céu, é verdade. E quando ela cai do céu, ela não cai sem propósito. A chuva é enviada por Deus. Deus é quem manda a chuva. E Deus manda a chuva com propósito. Que propósito que é esse? É para que ela vá de encontro com uma semente. Tem um monte de plantação na terra, você sabe disso. Se alguém não tivesse plantado, você não teria almoçado hoje, pode ter certeza. E se alguém não estiver plantando agora, nesse momento, a gente não vai almoçar amanhã nem jantar. A gente come planta, a gente come o fruto que vem da semente. Então você está vendo que Deus está fazendo uma comparação. Sabe o que a chuva faz? A chuva vem e rega a semente. A chuva vem e molha a semente. E por causa disso, acontece uma coisa: a semente brota, a semente produz o seu fruto. E olha só que coisa interessante, Deus está mandando a gente observar a chuva, irmãos. Cada vez que chover, você lembra da palavra de Isaías 55, 10 e 11. E você fala assim: essa chuva que está caindo, ela não vai cair na terra e voltar para o céu sem antes cumprir o propósito. Essa chuva não cai e volta lá para o céu de qualquer jeito. Não é isso que acontece. Não vai voltar para o céu. Mas a chuva, ela vai cair e ela vai penetrar dentro de uma semente e vai fazer com que ela brote, vai fazer com que ela dê fruto. E de repente Deus continua falando: e para que a semente tem que brotar? Agora tem dois propósitos, preste atenção. Deus não manda chuva sem propósito. Propósito número 1: fazer brotar a semente. E para que brotar a semente? Propósito número 2: para que o semeador tenha semente para semear. Se o semeador não tiver semente para semear, ninguém come, acabou o mundo. Para que mais? Terceiro propósito da chuva: para que brote a semente e para que da semente se possa fazer pão. Essa é a semente do trigo. Não é assim que acontece? Semente de trigo, pode ser que pegue a semente para semear e ter mais trigo, ou pode ser que pegue a semente de trigo para fazer pão. Então Deus começou a dizer assim: ó, a chuva não vai descer para a terra e não vai voltar para lá, mas vai regar a terra para que a semente produza, para que a semente brote, para que a semente ela seja multiplicada ao semeador e para que possa ser feito pão para os que forem comer. Depois que você entendeu o que é a chuva, o que é semente, o que é semeador e o que é a pessoa que come pão, agora a gente vai para a palavra de Deus e tem que entender o que Deus está dizendo. Ele está dizendo assim: ó, dessa mesma maneira, a minha palavra, a palavra que sair da minha boca, ela não vai ser lançada e voltar para mim vazia. Isso não vai acontecer. A minha palavra, ela vai de encontro com uma semente. Glória a Deus. E essa semente vai brotar e vai dar fruto. Ou seja, a palavra que saiu da minha boca, diz Deus, diz o Senhor, ela fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Deus manda a chuva com uma missão. Deus manda a chuva com um propósito. Deus manda a sua palavra com uma missão. Deus manda a sua palavra com um propósito. Deu para entender? Olha como 2 versículos
fala no nosso coração. Só 2 versículos. E só porque o Senhor me revela que negócio é esse. E Deus começa a mostrar. Irmãos, você que conhece a palavra de Deus, você sabe que existe um personagem na palavra de Deus que se chama palavra. Tem um ser aqui na palavra, aqui na Bíblia, que ele tem um nome, o nome dele é palavra. Vocês sabem quem é? É Jesus. O Senhor Jesus, ele é chamado o Verbo, que é a mesma coisa que palavra. Um dos nomes de Jesus é palavra. E quando a Bíblia diz que ele é Deus, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava com Deus no princípio. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu começo a pensar que Jesus é a palavra que sai da boca de Deus. E quando Deus diz, haja luz, Jesus aparece e existe a luz. Quando Deus diz, haja separação entre águas e águas, Jesus vem e ele é o divisor de águas. Olha que coisa tremenda. Quando Deus diz, haja separação entre as trevas e a luz, Jesus vem e separa as trevas da luz. Ele mostra o antes e o depois. Queridos, só existem 2 tempos. Só existem 2 tempos nessa terra: tempos de trevas e tempos de luz. Só existe antes de Cristo e depois de Cristo. Só existem 2 eras. Nós estamos no ano 2024, depois de Cristo. Você que estuda história, talvez você esteja estudando um fato que aconteceu no ano 625 antes de Cristo. Só existem 2 tempos: antes dele e depois dele. Dá para entender o que na palavra vem e separa? Quando Deus fala, haja separação, ele vem e faz separação entre os tempos, entre as eras, entre os mundos, entre as águas. Essa é a palavra. O nome dele é palavra. Queridos, houve um momento em que depois de Deus criar todas as coisas através da palavra, o verbo vivo de Deus, Deus enviou uma palavra para a terra. Eu quero que você preste atenção. Deus enviou uma palavra para a terra que é do seu interesse e do meu interesse. Deus lançou uma palavra sobre a terra. E quando ele disse essa palavra, quando ele enviou essa palavra ela veio igual uma chuva. Ela veio para regar a terra. Pronto. Jesus estava nascendo. Um bebezinho Jesus estava nascendo. O verbo se fez carne. Um pedacinho de carne de 3 quilos. Estava na manjedoura, no colo da mãe, Maria. Ela lia. Chora não, Jesus. Dorme, menino. Um bebezinho, Jesus. E a palavra estava se cumprindo. O verbo se fez carne. E agora estava no meio de nós. Ele veio e essa palavra se cumpriu. Quando Deus disse, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Você consegue entender que Jesus está enquadrado aqui? Mas fará o que me agrada. Será que é por isso que Jesus olhou para o Pai e disse, Pai, eu faço tudo o que te agrada? Será que é por isso que o Pai olhou para o Filho e falou, este é o meu Filho amado, que me agrada, em quem tenho prazer? A palavra não voltará para mim vazia, sem cumprir com êxito o propósito da sua missão. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Ele olhou para o seu Filho e enviou ele para essa terra. E enviou ele com uma missão. A missão era uma missão de resgate, como nós cantamos nessa noite. O maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, príncipe da paz, abriu mão da sua glória e, semelhante a um homem, ele se esvaziou e se tornou um servo. Se humilhou a si mesmo e, como filho, obedeceu até a morte, e morte de cruz. Olha o que aconteceu.
Olha que missão. Ele veio e cumpriu a missão. Agradou e cumpriu com êxito, cumpriu com sucesso a sua missão. Cumpriu com sucesso a missão para a qual ele foi enviado. Queridos, isso aconteceu com o Senhor Jesus. Agradou a Deus por toda a sua vida, cumpriu a sua missão, e a missão de Jesus era única, era muito clara. Jesus veio a este mundo para me salvar. Ele veio para um resgate. Eu estava preso nos laços de Satanás, nos embaraços dele. Não havia como eu sair. Eu estava preso como alguém que está, como um passarinho que está preso no laço do passarinho dele. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus quebrou o laço. O laço se rompeu, nós escapamos. Jesus veio para um resgate, ele nos resgatou da morte para a vida. E agora nós estamos vivos para a glória de Deus. Queridos irmãos, você já aprendeu sobre a missão de Jesus e como ela foi cumprida? Mas eu preciso contar uma coisa para vocês. Não era só Jesus que tinha uma missão. Você está enganando se você pensa isso. Jesus já cumpriu a sua missão, então está tudo certo. Não há com que se preocupar. Porque enquanto nós estamos aqui na terra, nós também temos a nossa missão. Jesus viveu na terra por 33 anos para cumprir a sua missão. Nós estamos aqui na terra por 5, 10, 15, 20, 50, 70, sei lá quantos anos, para cumprir a nossa missão aqui na terra. Nós temos uma missão aqui. Nós não estamos aqui só para passar, só para uma passagem. Nós temos uma missão, um propósito. E se nós estivermos vivendo uma vida em que nós não estamos cumprindo a missão, o propósito para o qual nós fomos criados, é como se Deus tivesse nos colocado aqui na terra, tivesse soprado vida em nós, ó, nas minhas narinas, ó. Um dia Deus soprou vida, eu respirei pela primeira vez. E quando Deus soprou nos meus pulmões o ar que eu respiro, eu estou vivo até hoje. Eles estão me enviando a chuva. Mas se eu não cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida, é como se Ele enviasse a palavra, passasse a minha vida inteira. Eu vou voltar para Ele. Porque a Bíblia diz assim: o Espírito volta a Deus que o deu. Mas se eu não cumprir o propósito de vida que Deus programou para mim, planejou para mim, preparou para mim, predeterminou para mim, se eu não cumprir, eu vou voltar vazio, vou voltar de mãos vazias. É como se a palavra que Ele soprou vida em mim voltasse para Ele vazio. Eu não quero isso para mim, mas eu quero que eu seja uma pessoa com missão, que cumpre a missão, com propósito e que cumpre o propósito. Irmãos, eu vou falar uma coisa. Para a gente poder cumprir o propósito e a missão pela qual nós temos, antes de nós morrermos, eu preciso falar isso para vocês. Estava conversando com uma pessoa que eu amo muito, e essa pessoa estava falando sobre a vida, e ela dizia assim: olha, a vida do homem deve ser longa, nós podemos ver uma vida muito longa e muito boa aqui. Eu dizia: bom, é verdade, eu acho que a gente pode ter momentos bons aqui, mas uma vida boa, eu acho que não. A Bíblia não diz isso. Então, minha vida vai ser ruim, eu vou seguir a Cristo, minha vida vai ser ruim? Não. Nós vamos ter momentos bons, momentos de alegria, mas o que Jesus disse é que nós teremos aflições. Então a vida não vai ser mar de rosas aqui não. Vai ser um mar de aflições. E a aflição é ser perseguido, é ser torturado. Por isso que ele diz assim: você quer me seguir? Você não está me seguindo para o paraíso na terra não, meu amiguinho. Você quer me seguir? Olha só o que aconteceu comigo. Me chicotearam, me torturaram, colocaram em mim uma coroa de espinhos, me crucificaram, transpassando as mãos e os pés. E depois de uma tortura terrível, me mataram numa cruz. E ele falou assim: você quer me seguir, Alexandre? Muito bem, só tem um jeito. Pega você também a sua cruz. Aí você me segue. Eu começo a pensar:
eu tenho solução. Então tem aflição, e a aflição é pesada. Aí Jesus, ele disse isso mesmo. E quando eu começo a pensar, quantos anos eu quero ter de vida? 50, 60, 70, 100 anos? Eu quero viver 120 ou 150? Quero viver a idade de Moisés? Para mim não faz sentido quando eu penso nisso. Porque hoje eu tenho 40 anos. Mas a minha mente já está pensando quando eu tiver 400 anos. Isso parece engraçado, não? Meu irmão Alexandre está viajando na maionese enquanto prega. Eu vou contar para vocês uma coisa. Jesus, ele disse uma palavra e eu coloquei no meu coração, que é assim, ó: aquele que crê em mim nunca morrerá. Ele disse assim: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele falou: vou dizer mais: aquele que crê em mim nunca morrerá. Eu acredito tanto no que Jesus diz, irmãos, mas tanto, tão cegamente para o mundo, mas com os olhos abertos e como quem vê para Deus, que quando eu penso na minha vida, eu falo: pronto, agora eu não morro mais. Pode ser que o meu coração pare, em algum momento eu pare de respirar, mas morrer não tem como, não dá. Ele que diz, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E para quem não pudesse acreditar nele, mas será que isso é verdade ou isso é uma poesia? Ele mesmo morreu. Viram Jesus parar de respirar, viram Jesus morto na cruz, fizeram um atestado de óbito dele, enfiando uma lança no pulmão e saindo toda a água e todo o sangue que estava acumulado no pulmão dele. Está na Bíblia isso. Jesus morreu, ele foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou com o corpo glorificado. Agora Jesus estava com 33 anos, mas o corpo dele não era o mesmo de 3 dias atrás. Não era o mesmo? Era o mesmo no sentido, porque ainda estava com as marcas da cruz. Ele falava: quem não acredita, vem e toca. Mas o corpo dele não era o mesmo. Agora Jesus não podia mais ser morto. Se alguém tentasse ser matado, não pode mais morrer. Ele estava com um corpo eterno e transformado, e foi isso que ele prometeu para mim, e é nisso que eu creio. Pode ser que eu morra e seja sepultado, mas daqui a pouco ele fala: levanta, igual aconteceu com Jesus. Eu levanto e fico de pé. Agora, nossa, que corpo é esse? Não fica doente, é super, não morre. Eu não sei com quantos anos eu vou estar. Eu sei que quando eu estiver com 400, eu ainda vou estar trabalhando para ele. Quando eu estiver com 4.000 anos, eu ainda vou estar trabalhando para ele. E quando eu estiver com 40.000 anos, 4 milhões de anos, eu ainda vou estar servindo e adorando e dizendo: o Senhor me salvou e me deu a vida eterna, a vida que eu tenho hoje. Irmãos, quem crê nisso que eu vi agora, já começa a viver um pedacinho da eternidade aqui. Mas como que eu vou viver o propósito de Deus nesse período que eu tenho aqui, agora, que eu estou nessa carne, em que eu estou nesse corpo? Só tem um jeito. Eu não posso tomar a decisão e falar: vou cumprir o meu propósito, vou cumprir o propósito de Deus, vou cumprir a minha missão. Não dá. Eu não posso, eu não sou poderoso para isso. Nenhum de vocês é. Mas o único jeito disso acontecer é através de uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus. O que nós temos que fazer é pedir: Espírito Santo de Deus, vem, me enche, me usa, me molda, age através de mim, fala através de mim e me usa em tuas mãos, para que o meu propósito nessa terra seja cumprido. Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu era criança e via alguém pregando, quando eu era criança e via alguém falando, profetizando, orando, falando em línguas, louvando a Deus, pregando o Evangelho para alguém, a pessoa se convertendo, aceitando Jesus, toda vez eu ficava pensando: eu quero ser assim, eu quero que Deus me use assim, eu quero que isso aconteça assim. Mas Ele usa o homem como quer, a mulher como Ele quer, não como nós queremos. Mas eu sempre pedi para Deus assim: Senhor, tem algo que eu já não posso fazer. Eu preciso de uma palavra para entregar para alguém, mas eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer, não sei como agir. Eu sou igual a vocês. Eu preciso fazer algo, ter uma atitude de fé agora, mas eu não sei como. Eu não tenho essa atitude de mim mesmo. Então eu peço: Espírito Santo, agora é contigo. Pai, Filho, Espírito Santo que habita em mim. Eu falo: Senhor, o Senhor prometeu que o Espírito Santo seria enviado. O Senhor não nos deixaria sós.
mas enviaria o teu Espírito, Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e Ele habitaria em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Eu posso estar cheio, e eu quero estar cheio. Senhor, é agora, eu preciso de Ti. Espírito Santo, é agora, eu preciso de Ti. E de repente, quando você menos percebe, Deus está te usando, Deus está usando a tua boca, e você está falando, fazendo, agindo de uma maneira que você fala: como assim? O que eu estou fazendo? E quem olha para você e fala: eu já sabia que esse Alexandre era meio 13, tinha um parafuso meio solto, está orando pelo cara no meio da rua. É doido. Mas quando eu penso, estou fazendo isso porque Deus me soprou vida em mim. Eu pedi: Senhor, eu quero cumprir o seu propósito, eu quero que a minha vida seja algo que passa aqui, e quando eu voltar para o Senhor, que o Senhor soprou, eu tenha cumprido o seu propósito, a missão, tenha tido sucesso no propósito, tenha tido êxito no propósito, e tenha te agradado. Eu preciso do teu Espírito Santo. Ele vem, ele transforma, e ele opera maravilhas, e Deus te usa. Isso acontece comigo, acontece com você. Mas e se não acontece com você, você precisa pedir: Deus, eu acredito, eu creio na tua palavra, eu quero que isso aconteça comigo. Amém? Quero contar para os irmãos uma experiência, mas a minha missão não foi uma experiência, né? Eu tenho esse meu jeito meio doido de ser, e mesmo assim Deus é na minha vida. Um dia eu chegando na academia, tinha uma pessoa lá me esperando. Aí eu chegando lá com minha garrafa atrasada, uma doida, e aí Deus falou assim: ora por ela. E aí na hora eu achei que eu estava ficando louca. E eu fiquei assim, aí eu olhei assim, não tinha ninguém. E eu falei: meu Deus. E eu não orei. Eu fiquei lá com aquele negócio aqui travado no meu coração. Parecia que ia sair pela boca. Foi a aula, na hora de ir embora, eu abracei a pessoa, eu entrei no carro. Deus falou de novo: você não fez. Eu mandei você orar. E foi uma experiência que eu compartilhei com o Alexandre, porque nunca tinha acontecido isso comigo na minha vida. Uma voz como se tivesse alguém ali: ora por ela. Aí eu falei: meu Deus. E eu não fiz. Aí eu entrei no carro, falei: Senhor, me dá uma outra oportunidade. Eu sei que foi o Senhor que falou, eu não fiz, me perdoa. Eu cheguei em casa, chorei, falei pro Tiago, eu falei: Deus mandou eu orar por uma pessoa e eu não fiz. Vamos orar aqui comigo por essa pessoa. Aí o Tiago falou assim, que ele sempre me conforta, tem uma palavra ali: não, amor, pra mim não era a hora. Eu falei: não, era a hora sim. Deus mandou eu fazer e eu não fiz. Nós oramos ali e eu fiquei com aquilo: Deus, me dá uma outra oportunidade. Me dá uma outra oportunidade. Passou uma semana, essa pessoa me ligou: Érica, eu preciso ouvir de Deus.
tinha muito essa de, mas como que eu vou fazer, né? Eu tinha vontade no meu coração, eu tinha essa vontade, mas viver aquilo de uma voz falar para vocês, assim, ora por aquela pessoa. Eu quero deixar aqui para os irmãos essa experiência, né? Que é a minha missão. Eu até brinquei com o Alexandre, falei, meu Deus, será que Deus vai mandar eu ficar orando com os outros na rua e vão chamar de doida? Mas tá tudo bem. Mas é sobre a unção de Deus que é sobre nós. Nós não somos capazes. Eu sei que eu, Érica, não sou capaz. Mas eu sei que é o Espírito Santo, é a unção de Deus sobre a minha vida. É sobre a missão que Deus tem, assim como a missão que Deus tem na vida de cada um. Então eu quero falar para fortalecer a fé dos irmãos. Orem, peçam a Deus. Não tenham medo, não fiquem com vergonha. Eu também tenho vergonha. Eu falo bastante, mas eu nem tenho vergonha. Mas quando Deus falar com vocês, não tenham dúvidas. É Deus mesmo. Deus fala assim, igual um ser humano mesmo ali. E no momento que a gente não espera, mas é sobre Deus. É sobre o nosso chamado, sobre o que Ele nos escolheu, sobre o que Ele espera de nós, né? E nós temos que cumprir a nossa missão, né? O nosso id, né? O eis-me aqui, Senhor. Então, quando nós dissemos eis-me aqui, quando o Senhor mandar, nós temos que fazer. Amém? Que a unção de Deus é sobre a nossa vida. Eu queria compartilhar com os irmãos, porque foi algo assim que me marcou bastante. Eu comentei até com a minha mãe, aí ela ficou meio assim, falou, nossa, porque ela sempre fala algo assim, nossa filha, mas tem que orar, viu? Para orar com as pessoas, tem que orar. Eu falei, não, mãe, tô orando, vai orando aí também. Mas foi uma bênção, eu sei que uma semente foi plantada e que vai ser para a honra e glória de Deus. E que Deus abençoe, amém? Aleluia! Pode um forte Jesus, pelo amor de Deus. Uma coisa para você. Quando alguém conta assim para mim, nossa, eu não sei, estou ouvindo uma voz assim, às vezes falando comigo, falando no meu coração, estou imposto para fazer uma coisa, eu vejo que aquilo é para cumprir o propósito de Deus, eu já lembro da palavra. Quando Samuel, que era uma criança, ele falava, quem me chamou? E falava comigo, e falava assim, filho, você ouviu de novo? Você diz assim, fala, Senhor, o teu servo ouve. E assim, uma bênção. Deus abençoe por compartilhar o testemunho de vocês, Tiago, casal abençoado, que já está sendo poderosamente usado nas mãos de Deus. Eu só sei de uma coisa, irmãos, eu posso compartilhar com vocês. Deus sempre vai cumprir o seu propósito. Se tivesse acontecido, ela tinha falado, não vou orar, não é comigo, se não é para mim. Deus ia levando para outro. Ele levanta outra pessoa. Quando Deus quer cumprir o propósito, não se frustra, ele levanta outro. Mas aí, como é que ficou no propósito da minha vida, da sua vida? Então, a oportunidade é essa. Nós todos temos uma missão. E como é que nós vamos cumprir a missão? Essa é a grande pergunta. Como é que a gente faz para cumprir? Sim, nós temos que ter o Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos ter uma coisa que é muito importante, irmãos. Eu quero que você desenvolva. Eu quero que você cresça, amadureça nesse ponto. Nós precisamos de visão. Tem muitas pessoas que às vezes são usadas no poder de Deus, que sapateiam na igreja, entram no mistério, só que não tem visão. Precisa de visão. Se não tiver visão, já sai expulsando o demônio já no chute. Não entendeu a palavra. Tem gente que é usada por Deus dentro da igreja numa série de coisas, mas não entendeu a palavra. Não se esqueça, a nossa base é a palavra de Deus. Ouvir Deus falar é maravilhoso, mas sempre nós precisamos buscar a visão para cumprir a missão. Então diga comigo, visão para cumprir a missão. Visão para cumprir a missão. Exatamente, nós precisamos de visão. E agora eu vou falar com vocês, eu vou mencionar aqui bem rapidamente
como é que nós vamos ter, como é que nós vamos desenvolver a visão que é necessária para que nós possamos cumprir a missão que nós temos aqui na terra. João capítulo 9, versículo 41. Irmãos, para poder ter visão, eu vou no oftalmologista, ele vai lá e fala: tira o óculos, fala que letra é essa. Quando eu não consigo falar nenhuma, ele fala: tá ruim, tá mal, acho que eu vou aumentar o seu grau, você não está enxergando direito. Acontece isso, porque a visão não está boa, eu preciso do óculos para poder enxergar. Mas assim acontece também com a nossa vida, com o propósito que nós temos aqui na terra. A nossa visão não pode estar embaçada, nós não podemos estar cegos, nós temos que ter visão. E para que nós possamos ter visão, o primeiro passo é: nós precisamos reconhecer a nossa cegueira. Por que eu estou de óculos? Porque algum dia eu reconheci, eu falei: não, eu não enxergo, nem adianta. Eu podia ficar sem óculos e falar: não, eu não preciso disso aqui, eu vou dirigir assim, eu não estou nem aí, eu vou ler desse jeito. Eu podia fazer isso, mas eu não estou reconhecendo o meu problema. Eu tenho um problema na visão. É melhor reconhecer a cegueira. E nós temos que reconhecer a nossa cegueira. Sabe o que é ser cego? Eu vou te contar uma coisa: Jesus abriu os olhos de um cego. Aquele cego, ele foi testemunhando, já cumprindo a sua missão. Ele falou: eu estou curado. E se Jesus me curou, não pode ser para nada. Eu tenho uma missão na terra. Ele já começou a pregar e falar: Jesus me curou para todo lado. Entrou dentro do templo e falou: Jesus me curou. Alguém falou: não, é mentira, não pode ser, não é ele. Não é aquele cego, sou eu. Tragam os pais dele aqui. Esse rapaz está dizendo: ele é filho de vocês? É. Ele está dizendo que era cego, que Jesus curou ele. Isso é verdade? E os pais disseram: ele já tem idade, pergunta para ele. Ele falou: já falei para vocês, mas vocês não acreditam. Não adianta, eles pegaram e expulsaram aquele homem da igreja, do templo, fora. E Jesus encontrou com ele depois desse evento, e ele procurando: quem é Jesus? Estou procurando Jesus. E Jesus falou: esse quem fala contigo. E olha só que adoração maravilhosa que ele pôde oferecer para Jesus. Ficar frente a frente com esta, que tinha tirado dele a cegueira, que tinha aberto os olhos dele. A missão de Jesus foi abrir os olhos dos cegos. Mas Jesus não abre os olhos de qualquer cego. Ele só abre os olhos daquele que fala: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque eu sou cego. Tem que reconhecer a cegueira. Mas quando a gente diz: eu sei o que eu falo, eu tenho meu modo de pensar, ele é assim. Eu sou uma pessoa que estuda, que conhece, e eu não engulo qualquer coisa, eu não escuto qualquer pregação. Então Jesus não cura esse tipo de cego, ele deixa continuar cego. Porque chegou uns fariseus que estavam próximos de Jesus, e quando Jesus começou a anunciar: olha, eu vim para uma coisa, para abrir os olhos dos cegos e tornar cegos os que vêm. Aqueles saduceus, fariseus que estavam ali já pensaram: está falando da gente, ele está falando de nós, porque nós somos o povo de Deus. Ele está dizendo que nós vamos ficar cegos e ele vai abrir os olhos de nós. Eles falaram para Jesus: Jesus está falando de nós? Olha o que Jesus respondeu. Jesus lhes respondeu, quando eles perguntaram assim: Jesus, nós somos cegos por acaso? Jesus lhe respondeu: se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas como vocês dizem: nós temos, o vosso pecado permanece em vós. Quando alguém é cego e finge que não é cego, continua no pecado, continua na queda, continua a cair e não se levanta. Então você já aprendeu. Não adianta eu falar: eu sei das coisas. Quando alguém chega para mim e fala: Alexandre, você é um pastor, né? Você é um teólogo, só você vai poder responder essa questão. Eu já começo a rir na mesma hora. Eu falo: você está com brincadeira para cima de mim, é isso? Mas que eu sei alguma coisa, meu amigo? Se não for a misericórdia do Senhor, eu não tenho nem o que te falar. Você dá risada, eu vou falar uma bobagem que vem na minha cabeça. Mas se o Senhor me revelar, você pode ter certeza, você vai sair daqui com a palavra. É bem desse jeito. É só Ele que pode.
posso enxergar, a não ser que o Senhor venha e me cure, e me dê visão. E assim não tem a visão. Primeira coisa que nós temos que fazer, queridos, para que a gente possa cumprir a nossa missão, para que a gente possa ter visão, para cumprir a missão. Primeira coisa é reconhecer a nossa cegueira. Você aprendeu. Segundo ponto, João capítulo 12, versículo 24. A gente começa a aprender pela palavra de Deus que nós precisamos morrer. Olha só, você já ouviu aqui nessa noite, não é? Falar sobre viver ou morrer. Quantos anos será que eu vou viver? Olha só, eu vou dizer uma coisa para vocês sobre viver ou morrer. E por que eu, na minha fé quase infantil, que é essa que eu tenho, eu acredito tanto que eu falo essas coisas para vocês ouvirem. Eu acredito que eu já estou morto. E quando alguém chega e fala assim: você não tem medo de morrer, Alexandre? Eu falo: já estou morto. Você é um defunto, tem medo de morrer? Eu já morri. O cara fala: nossa, ele é mais louco do que eu pensei. Você é um zumbi ou coisa assim? Eu falo: não, é que eu estou morto para o mundo. Eu morri para o mundo. Se você está no mundo, meu amigo, e você pertence a esse mundo, para você eu estou morto. Eu estou vivo para Cristo, mas eu morri para o mundo, eu já estou crucificado para esse mundo. Então eu estou morto. Não há como esse mundo me matar, porque eu já morri. Alguém fala: então você está morto. Eu estou morto. E quando foi que você morreu, Alexandre? Me diga. Eu digo bem assim: eu morri. E o momento em que um pastor falou para mim assim: você crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu creio. E ele falou: então eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E eu prendi a minha respiração. E ele, eu parei de respirar. E depois eu voltei a respirar de novo. Morri, estou morto para o mundo. E a pessoa fica falando: quer dizer que aquilo foi uma morte? Foi uma morte. Eu já estou morto. Morrer para o mundo significa, quando Jesus disse assim: eu vou dizer uma verdade para vocês. Aquele que tentar salvar a sua própria vida, isso aqui vai acontecer nessa terra, irmãos. Eu não sei se você vai estar aqui, mas vai acontecer. Jesus disse assim: aquele que tentar salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse vai achá-la. É desse jeito que acontece. O próprio Jesus, ele disse sobre a sua morte o que haveria de acontecer. Ele disse assim: se eu ficar vivo, eu já estou com 33 anos. Se eu continuar vivo, não tem fruto na minha vida, não tem salvação para ninguém. Mas se eu morrer, o fruto vai ser tão grande, mas tão grande, que vai atravessar décadas e séculos e milênios de salvação. E agora Jesus diz essa palavra, João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só. Mas se morrer, dará muito fruto. Jesus estava dizendo sobre ele mesmo. Ele é a semente de trigo. A semente de trigo que caiu no chão e morreu. E deu fruto. Esse fruto ele contempla nessa noite, através da minha vida e através da sua vida. Nós somos o fruto da semente de trigo, Jesus. A partir do momento que ele se entregou e morreu por nós. Então, para cumprir a sua missão, você precisa reconhecer a sua própria cegueira. E você precisa morrer para o mundo. Tomar a sua cruz e seguir Jesus significa gritar para esse mundo: eu já estou morto. Vocês não podem me ver morrer mais. Eu já morri. Precisa morrer para o mundo. E o terceiro propósito, a terceira coisa que nós precisamos fazer para ter visão, para cumprir a missão,
Depois de reconhecer nossa cegueira, a gente começou a ter visão. Depois de morrer para o mundo, nós começamos a ter uma grande visão. O último ponto é: nós precisamos ser responsáveis pela missão. Ser responsável pela missão que Deus confiou na sua vida e que Deus confiou na minha vida. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Queridos, sabe o que significa ser responsável pela missão? Significa que eu não vou andar de uma maneira que eu acho que devo, viver da maneira que eu acho que deveria viver, e ainda dizer: estou certo, estou melhor que muita gente. Porque além de estar cego, além de não ter morrido para este mundo, eu estou sendo irresponsável em relação à missão que Deus projetou para mim. E Deus não aceita isso de ninguém. Deus não tolera isso de ninguém. Que coisa forte, terrível. Estou dizendo para você que a palavra de Deus é terrível. É terrível, ela causa terror. Deus não tolera isso nem de uma criança, nem de um menino. Preste atenção. Quando você for falar assim: Senhor, eu não sei falar, olha só o que aconteceu com a irmã. Quando Deus falou com ela, falou: e agora eu não sei falar, e agora eu não sei agir. Mas ela foi e agiu. Porque Deus falou assim: ó, você vai fazer o que eu estou mandando. Irmãos, se Deus fala para o vento, para, o vento obedece e para. Se Ele fala para as ondas do mar, para o orgulho que é nas ondas do mar, para, Ele para. Se Ele fala para o tempo, para, o tempo para. Se Ele fala para o sol, para, o sol obedece. Imagina só o que é o ser humano dizendo: não vou obedecer. Como é que pode? Isso é impossível. Não dá para conceber, não dá para acreditar que isso acontece. Mas existe um profeta chamado Jeremias, ele fez isso. Ele falou assim: como é que eu vou falar? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou cumprir o propósito de Deus? Não dá, eu não sou ninguém. Eu sou uma criança. Eu sou só uma criança, Deus. Deus falando com ele fala: Senhor, eu sou muito jovem, eu sou só uma criança, eu sou só um adolescente. Como? E olha só o que a palavra de Deus diz. Deus falando com Jeremias, na primeira visão que ele teve. Essa é a primeira visão de Jeremias. E Deus falou com ele assim: ó, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que você nascesse, eu te consagrei, eu te separei, e eu te designei como profeta para as nações. Olha só, pegou uma criança e falou: Jeremias, você estava no ventre da sua mãe, e eu já te conheci, te chamei antes que você nascesse, eu te consagrei, eu te separei, e eu te designei como profeta para todas as nações, inclusive no Brasil. Olha isso. Agora, olha só a conversa de Jeremias, irmãos. Então eu disse, versículo 6: ah, Senhor Deus, olha o que ele disse: ah, Senhor Deus, eu não sei falar, eis que eu não sei falar, porque eu sou apenas um menino. Quando você diz: eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei orar por ninguém, eu não sei profetizar, eu não sei cumprir o propósito de vida que Deus me deu, você está fazendo isso? Quem sou eu? Eu não sei falar, eu sou só uma criança. Vamos ver a resposta de Deus, versículo 7. Olha o que Jeremias está dizendo: mas o Senhor me respondeu: não digas, sou apenas um menino, porque você irá a todos a quem eu te enviar, e falarás tudo quanto eu te ordenar. Olha só, ele já falou: Senhor, eu sou um menino, o Senhor não está vendo que eu sou uma criança, que eu sou um menino que eu não sei falar. E Deus disse: não diga isso, não diga eu sou um menino, porque você vai cumprir o propósito para o que eu enviei, e a palavra que eu enviar, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, mas antes irá cumprir, fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Você percebeu só o que significa ouvir a voz de Deus? Já teve momentos na vida de Jeremias em que ele falou assim: ó, para mim chega,
vou pregar mais. Ele falou para mim, chega, eu não vou falar mais. Acabou. E ele falou, escreveu isso na Bíblia. Eu falei, mas de repente os meus ossos começaram a queimar. O meu coração começou a ferver. E eu falei, não aguento mais. E aí eu volto a pregar, volto a profetizar, volto a falar. É assim que acontece com o profeta. É assim que acontece com quem é usado nas mãos de Deus. Querido e querida, nessa noite, Deus fez você ouvir essa palavra aqui, não foi à toa, mas foi para você parar e refletir. Não importa se você tem 5 anos, suas crianças estão aí e elas vão estar ouvindo, de alguma maneira Deus vai revelar. Não importa se tem 10 anos, 12, 15, 20, 50, 70, está vivo, está respirando aqui na terra, tem um propósito para cumprir. Precisa olhar para Deus e falar, Senhor, que o teu Espírito venha, que Ele me abra os olhos e tire de mim toda a cegueira, que o teu Espírito venha e me dê a graça e o poder para amortecer a minha carne, para estar verdadeiramente morto para este mundo, morto para a minha carne, morto para o diabo e para o inferno, mas vivo para Cristo Jesus. Que o Espírito Santo traga sobre mim o senso de responsabilidade que eu preciso ter para cumprir o propósito para o qual eu fui enviado nessa terra. E você vai viver uma nova vida, uma nova missão. Vai virar missionário? Talvez não de carteirinha, não necessariamente, mas Deus vai falar contigo e vai dizer assim, não fala, eu não consigo, não fala, eu sou uma criança, não fala, eu não posso, porque você vai falar, você vai fazer aquilo que eu ordenar e você vai obedecer. Jesus, você já ouviu, Ele veio na terra e Ele cumpriu a sua missão. Jesus não apenas cumpriu a sua missão, mas Ele nos deixou uma missão. A Bíblia diz que depois de Jesus ter morrido e ter ressuscitado, Ele apareceu aos 11, porque um era do diabo. Entre os 11 tinha um que era o filho do diabo, era um tipo de diabo. Então ele foi para o inferno, que era o lugar dele. Mas Jesus apareceu para os 11. E depois que Jesus apareceu para esses 11, ele sentado à mesa, ele começou a criticar os 11 por causa da incredulidade deles. Jesus começou a dizer assim, vocês escutavam a palavra e não criam. Irmãos, não deixe isso acontecer com você, pelo amor de Deus. Não deixe chegar o dia que você vai estar frente a frente com Jesus e Ele vai dizer, você ouvia a minha palavra é pregada, mas você fingia que não estava ouvindo, não dava crédito, para ser criticado por Jesus na mesa. Não deixe que isso aconteça não. Jesus criticou os 11 à mesa por causa da incredulidade deles e por causa da dureza de coração deles. O coração de vocês é duro. Vocês escutaram a palavra e não creram. Coração duro. E Jesus criticou os seus discípulos porque eles não deram crédito para aquelas mulheres que disseram assim, eu vi Jesus, Ele está vivo. E eles falaram assim, a deve estar louca, está delirando, está com febre. Jesus criticou eles por não terem acreditado. E de repente Jesus falou assim, preste atenção, vocês têm uma missão aqui agora. A minha missão já está cumprida. Eu já vim, já morri pela humanidade por todos vocês. Eu já ressuscitei, já estou vivo pelos séculos dos séculos. Mas agora existe uma missão para vocês. E Jesus disse assim, ide, vão e preguem o Evangelho. Preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ele disse assim, esses são os sinais que seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, eles falarão em novas línguas, eles pegarão serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Eles vão colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Jesus deixou uma missão para mim e para você, para ter fé e acreditar nessas palavras que Ele disse, e viver uma vida com propósito. E cada vez que Deus falar com você, você vai falar, eis-me aqui, Senhor. Se você tiver na dúvida, como pode acontecer comigo também, eu não vou mentir, acontece. Eu sempre falo, Senhor, confirma se é o Senhor mesmo quem fala. E às vezes eu falo, o Senhor está confirmando, mas ainda assim eu não estou acreditando ainda.
Aí eu falo assim: Senhor, me dá um sinal, me dá alguma coisa, me dá uma prova. Jesus, me ajuda com isso. E aí Deus vai falar. Vai falar: agora sim, agora eu vou. Você pode fazer isso. Peça para Deus confirmar. Mas não deixe de cumprir o seu propósito. Nessa igreja nós temos pessoas que não têm coragem para falar, que dizem para Deus assim: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. E não tem coragem de pregar nem para o filho, e nem para a filha, nem para o pai, e nem para a mãe, nem para os irmãos, nem para primo, nem para parente. Não tem coragem de abrir a palavra, ou mandar uma mensagem, ou escrever uma missão. Uma pessoa que eu amo dessa igreja teve um chamado, depois ela vai dar o testemunho aqui, um chamado de escrever uma palavra e entregar. Está aqui, ó, Jesus que está te dando. Chamado forte e tremendo. Evangelista. Ai delas se não fizeram. Ai delas se disseram: Senhor, eu não sei falar, não sei escrever direito. Deus vai dizer: não diga isso, porque você vai falar e vai enviar quantas mensagens eu colocar para você enviar. É tremendo, irmãos. Esse tipo de coisa acontece. Mas se nós não temos capacidade de pregar para os que nós amamos, para os nossos filhos, filhas, para os nossos amados, nem da nossa casa, eu só não chamo uma explicação para isso. Nós não cremos verdadeiramente. A gente não acredita que vai ter nenhum efeito. Agora eu fico imaginando o que vai acontecer se eu chegar na glória, Jesus falar para mim: vem, meu filho, vem para a eternidade, vem para as mansões celestes, vem para a Nova Jerusalém, eu vou estar alegre. E ele fala assim: só que o seu irmão está indo para o inferno, que você não pregou para ele. Meu Deus, Deus vai falar assim: eu te falei várias vezes, Alexandre, eu te falei várias vezes, te dei a palavra várias vezes, coloquei na tua boca várias vezes, mas você não falou. Mas Jesus, é que ele ficava com vergonha, achava meio esquisito. Eu falava com meu irmão, eu brigava com ele de soco a vida inteira. Agora eu vou tipo orar por ele. Mas quando Deus falou: ora pelo teu irmão, eu falei assim: vou cantar um louvor aqui, curte aí, meu irmão. Mano, fica aí de pé, na frente da série, nós somos 3 na casa. E de repente ele ficou ouvindo assim, eu peguei o teclado, eu comecei a cantar, e de repente eu olhei, o olho dele ficou vermelho, ele falou: nossa, que bonita essa música. E eu continuei cantando, daqui a pouco eu levantei e falei: deixa eu te dar um abraço. Quando eu abracei, ele quase desmaiou no meu colo, na cela de dor segurado. Eu falei: nós vamos orar juntos aqui. Eu não importo se ele fala assim: não, tem um roxo aqui que você que deixou. Quando você tinha 14 anos, você veio um jutão. Nunca mais a valise voltou para o lugar. A gente brigava porque era 2 moleques. Mas agora, ele não é mais só meu irmão de carne e osso, ele é meu irmão em Cristo. Eu amo, eu falo: quero você na glória. Nós vamos entrar junto, mano. Nós vamos estar juntos no céu, irmão. Eu peço para Jesus: se o Senhor não me der a graça, eu vou ficar constrangido de falar isso. Não tira o constrangimento. Constrangimento de Satanás cai por terra em nome de Jesus. Vergonha que vem do diabo cai por terra em nome de Jesus. Eu vou falar aquilo que ele mandou. Eu vou fazer aquilo que ele mandou. E vou cumprir o seu propósito. Aplauda Jesus com o seu coração para as palavras de Jesus. Bendito. Aleluia. Vamos louvar a Deus. Aleluia, Jesus.